Você saberia me dizer a diferença entre patriotismo primitivo, patriotismo tradicional, aquele que faz você amar o lugar onde você nasceu, a sua cultura, a sua família, o espaço de representação onde você está inserido, daquele tipo de patriotismo que se chama patriotismo de Estado, que é o patriotismo feito em laboratório, que faz você reconhecer como válidos princípios que são impostos a você por uma ideologia, por um sistema econômico, por discursos que são alheios à sua sociedade, mas que apareceram por aí. Não sai daí, porque no vídeo de hoje a gente vai debater esse assunto com um pouco mais de profundidade por causa da pergunta de um dos membros do nosso canal, Jezreel Jess. Eu espero ter falado o seu nome corretamente, e se não falei, me desculpe. A pergunta dele é a seguinte: mas e o patriotismo tradicional? Como é que ele ocorre? É mais ou menos como Cícero descreve o patriotismo a Roma da sua época? Sim, é mais ou menos isso. E é isso que a gente vai falar hoje. O patriotismo tradicional, o patriotismo primitivo, ele nasce de diversas manifestações surgidas em pequenos grupos sociais, geralmente em pequenas vilas, muitas vezes em famílias, em grupos religiosos específicos. Para falar disso, a gente pode citar alguns exemplos, como a Páscoa, o Natal, o Yom Kippur dos judeus, o Ramadã dos muçulmanos. Tudo isso são eventos que nascem do seio de uma sociedade, dizem respeito a ela, dizem respeito às suas trocas simbólicas. Muitas vezes acontecem relações comerciais paralelas a isso. As feiras medievais, por exemplo, elas nasceram como uma necessidade de melhorar o comércio regional e acabaram sendo incorporadas ao calendário, à linguagem, à simbologia, à economia, à filosofia, a tudo que diz respeito a uma determinada sociedade. Quando você transfere isso para todo o meio social, quando você espraia isso para as representações de um determinado grupo, este grupo passa a se sentir identitário, se sentir parte, se sentir incorporado a uma cultura, a uma filosofia, a um jeito de viver que diz respeito a um grupo. É por isso que as pessoas se dizem: eu sou paulista, eu sou mineiro, eu sou sergipano, eu sou paranaense, eu sou matogrossense, porque em cada um destes espaços há uma representação que os distingue de outros membros, até mesmo de um país. Um país, muitas vezes, principalmente países de tamanho continental, como a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, tem dentro de si um monte de grupos que vão se representar entre eles de maneiras muito distintas uns dos outros, mas que vão se reconhecer, enfim, como russos, como canadenses, como indianos, como estadunidenses, como brasileiros. Isso não importa. O que importa é que, dentro das representações sociais específicas, eles vão encontrar motivos para se entender como indivíduos, como pessoas inseridas a uma realidade. Vamos citar aqui 2 exemplos. O exemplo das festas juninas. Elas saem de Portugal, vêm para o Brasil. Aqui no Brasil, elas sofrem uma releitura. Cada localidade vai dizer para si o que é uma festa junina. A festa junina que acontece no Nordeste é completamente diferente da festa junina que acontece no interior do Goiás, que também não tem muito a ver, a não ser nas datas e outros ritos, com a festa junina que acontece no Rio Grande do Sul.
Não obstante, todas elas vão traduzir anseios de culturas específicas e vão dizer para os outros, elas são assim, estas representações são desta forma, porque nós somos desta forma. Então, conhecer uma cultura específica é conhecer, além dos indivíduos, como eles se tratam e como eles enxergam o outro. Isso vai ser tão forte dentro de uma sociedade que vai passar a incorporar a moralidade, a ética deste grupo social. E, fazendo parte da ética, este grupo social vai começar a construir leis, a construir normas, a dizer especificamente quais são os limites de cada cidadão frente à sociedade, o que o governo pode ou não fazer junto à sociedade e como cada indivíduo pode se tratar com o outro, com o seu próximo. Estas limitações, observem bem, estas limitações nascem e brotam de uma moral coletiva. Assim sendo, desde a lei municipal, aquela lei que diz respeito a 10, 20 mil pessoas, talvez menos, até uma lei nacional incorporada à Constituição, vão depender da anuência, vão depender do entendimento de legitimidade que esta população dá a esta lei. Então, é a lei que nasce da vontade geral da população, certo? E esta lei também vai se traduzir em patriotismo, porque as pessoas vão dizer, nós amamos esta terra e amamos a tal ponto que nós queremos dar-lhe ordem, dar-lhe ordenamento, para que vivamos em harmonia. Agora, veja a diferença do dito patriotismo de Estado, do constitucionalismo patriótico. Eles invertem isso. Eles viram do avesso. Geralmente, o patriotismo de Estado nasce junto ou imediatamente depois que ocorre um evento de destruição, de esgaçamento, de esfacelamento do tecido social que existia antes. Isso acontece geralmente em processos revolucionários, como você já viu. Aqui a gente falou da Revolução Francesa, a gente falou do golpe militar da República aqui no Brasil, e se você não se lembra, por favor, o cardzinho vai aparecer aqui, clique e assista para entender melhor como isso acontece, principalmente no Brasil. A partir deste esgaçamento e dessa resposta, né, surge um ambiente onde estes elementos sociais, simbólicos, naturais, são destruídos. E para isso é preciso se criar outros, se criar um novo calendário, se criar novos feriados, se criar novos símbolos, novas representações, mas a diferença é que isso não vai surgir do seio da população. Isso vai surgir da cabeça de alguns iluminados que participaram desse processo de esgaçamento e de destruição do tecido social, ou seja, das pessoas que roubaram da sociedade esse poder de representação, e são eles que vão dizer, agora as leis são essas, os símbolos são esses, o modelo de representação é esse, como você vai se relacionar com o seu próximo é esse, a forma com que você vai se dirigir às autoridades é essa, e se você não fizer isso, ai de você. Ou seja, é uma imposição. Enquanto o patriotismo tradicional, o patriotismo primitivo, espraia de forma horizontal as representações, todo o patriotismo de Estado, ele vai impor de cima para baixo, vai ser vertical. E você deve obedecer, você não tem escolha em não obedecer. Certo? A partir daí, surge uma moralidade também artificial. E essa moralidade artificial vai produzir leis artificiais. No Brasil, por exemplo, atualmente, desde o golpe da República e principalmente atualmente, os representantes da população
não recorrem à população para perguntar: esta lei é legítima? Você concorda com elas? Não, ele simplesmente, do vereador ao senador, ele vai criar uma lei parida da cabeça dele, que ele acha que é boa para a sociedade. Geralmente, essa lei é respaldada por um grupo que lhe serve de apoio, geralmente um grupo ideológico, um grupo econômico. E esse grupo vai dizer: nossa, que lei bacana, continua, vai lá e apresenta. A população não é consultada. A população não participa do processo de constituição. A população não é orientada a dizer: nós discordamos desse modelo, nós não queremos saber disso. E muitas vezes nascem leis esdrúxulas que você deve seguir, mesmo sem saber por que é que ela foi criada. Quer seja na sua Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa do seu estado, na Câmara Federal, no Senado Federal, da cabeça do presidente da República, seja ele quem for. Enfim, tudo dentro desse patriotismo de Estado é imposto a você, você deve obedecer, deve engolir e deve dizer amém. Por quê? Porque você não participa, você não é mais cidadão. A cidadania está em apenas aplaudir, em reconhecer uma bandeira que você nem sabe como é que surgiu, em cantar um hino que você não sabe nem como é que foi composto, por quem foi composto. Ele foi imposto a você, ele foi passado através da escola. Quando você passa a odiar o nosso sistema social, você passa a odiar porque o teu professor, que representa um grupo ideológico específico, vai dizer para você: você tem que se revoltar contra esta sociedade, você é um proletário, você é isso, aquilo e aquele outro. Mas você se enxerga desse jeito ou você está agindo e pensando só porque alguém disse? Notou a diferença? Então, Jezreel e todo mundo que está por aí, a resposta é a seguinte: a ideia de patriotismo primitivo, a ideia de um patriotismo autêntico, ela nasce do seu coração, da representação que você tem da sua família, e as famílias são extremamente importantes nesse processo, porque elas são a primeira instância de reprodução destes símbolos. É no colo da tua mãe, quando vai te fazer dormir, que você escuta que o alecrim dourado nasceu no campo sem ser semeado, que o boi da cara preta pega a criança que tem medo de careta, que o samba-lelê está doente e está com a cabeça quebrada. Tudo isso, por mais simplório que seja, vai dizer para você que você pertence a esta cultura e nenhuma outra. O patriotismo de Estado vai tentar destruir isto, mesmo que de maneira velada. Por quê? Porque ele tem que se impor. E se você já tem uma representação cultural que te dá identidade, o trabalho destas pessoas vai ser muito mais difícil. Então é por isso que eles precisam destruir toda a tua cadeia simbólica, toda a tua cadeia de representações, tudo aquilo que te diz respeito e que te identifica. Por quê? Porque você não pode ter identidade para eles. Quem tem identidade é um inimigo da revolução, é um inimigo do Estado, é um inimigo da ideologia. Por quê? Porque eles preferem pessoas que não tenham sentimento de amor a absolutamente nada. Porque estas pessoas podem ser mais maleáveis, mais tangíveis, mais, enfim, podem ser levadas como gado para qualquer lado, podem aprender qualquer coisa. Por isso que eles têm que apagar a sua identidade. Se você se ama, se você ama a sua família, se você ama o bairro onde você mora, diga a essas pessoas: vocês não precisam me ensinar o que é amar este lugar. Eu já amo, eu não preciso de vocês. Se esse vídeo fez algum sentido para você, por favor, compartilhe, curta, siga o nosso canal e, se for possível, deixe aqui o seu comentário, nem que seja para discordar. Nós estamos aqui para isso. Esse canal serve para bater papo, para trocar ideias, para que todos nós cresçamos juntos. Certo? Muito obrigado mais uma vez, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.